boa noite a todos vocês. Estamos aqui começando mais um dos nossos bate-papos aqui de segunda-feira, né? Das lives que acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui na Academia da Reforma Tributária. Então você que está chegando agora, né? Seja muito bem-vindo, né? E já se habitue, né? Já se habitue a estar aqui com a gente, né? Ao vivo, né? Todas as segundas-feiras. E que hoje, né? O tema dessa nossa live de hoje, ele é até, de certa maneira, ele dialoga diretamente com aquilo que nós conversamos na segunda-feira anterior, né? Na nossa segunda-feira anterior, falamos ali sobre a transição sob a ótica dos contribuintes. Boa noite, boa noite. A transição federativa. Boa noite, mestre. Tudo certo por aí? Como é que está? Vamos quadrar certinho aqui, tudo beleza. Hoje foi tranquilo, hein? Não teve as intercorrências que nem aconteceu semana passada, né? Tudo tranquilo. Boa noite a todos aí. Assim fica melhor, né? A gente entra aqui sem ter muitas dificuldades operacionais, né? Que a gente já está um pouco mais velhinho, né, mestre? Essas coisas atrapalham a sequência lógica aqui da nossa live. Mas eu estava conversando com o pessoal, né, que, de certa maneira, né, mestre, hoje a nossa live, ela dialoga diretamente com o que a gente conversou na semana passada, né? Que é uma continuação, né? Continuação do tema, né? É uma continuação. Mas antes disso, né, vamos estar recebendo bastante gente nova aí. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rafael Virch, sou auditor fiscal aqui do município de São Paulo desde 2012, né? E represento aí o município de São Paulo, um dos representantes, né? Aí no município do município de São Paulo, no âmbito da Brasp, FNP, aí nas discussões da reforma tributária. E pode falar um pouquinho aí, se apresenta aí, Bruno, para o pessoal conhecer um pouquinho mais a gente aí. Excelente. Como bem colocou aí o mestre, a gente está chegando, tem muita gente nova chegando, né? Então é importante a gente bater esse papinho inicial, né? Então, eu sou o professor Bruno Langoni, né? Assim como o mestre Vilches, né? Do aula de Legislação Tributária Municipal e de Direito Tributário, sou auditor fiscal aqui do município de Campinas, né? Já desde 2013 e já agora, né? A gente leciona já a disciplina há algum tempo e aqui na Academia da Reforma Tributária, nosso objetivo é trabalhar com vocês, né? Os temas, né, não só, né, no que tange a parte constitucional da reforma, né, que é o que a gente vem discutindo bastante por aqui, mas também, né, sobre os projetos de leis que vão tratar sobre IBS e CBS, né, e também sobre o comitê gestor. Então a gente vai trazer aqui aos poucos, ainda que, né, essas leis complementares não tenham sido ainda aprovadas, né, muitas das premissas que estão lá postas, né, a gente vai trazer também para vocês, né, para discutir aqui nessas nossas aulas de segunda-feira. Mas antes, né, mestre, agora já feita essa breve apresentação, vamos falar do ciclo de palestras, né? Passar para você falar sobre o ciclo de palestras. Exato. Vamos aproveitar antes de começar a tratar do conteúdo, né? Falar aí do ciclo de palestras que vai acontecer aí no dia 30, né, de setembro. Vai começar no dia 30, na verdade, mas no dia 30 até o dia 9 de outubro, né? Vai acontecer ao vivo lá no nosso canal da Academia da Reforma Tributária no YouTube, né? Quem não está inscrito, já convido, digita lá no YouTube Academia da Reforma Tributária. E a gente está disponibilizando bastante conteúdo lá, né, também, né? E aqui no Instagram, né, se vocês quiserem se inscrever nesse evento, né, o Explorando os Desafios aí da Reforma Tributária, é um evento totalmente gratuito, online, vai acontecer lá ao vivo, vai iniciar no dia 30 de setembro, e para você se inscrever é bem simples, né? É só ir na nossa bio, né? Você não segue aí a Academia da Reforma Tributária, é facinho, só clica aí acima, né? Já lá segue a gente da Academia da Reforma Tributária, e na bio lá já tem um link para você se inscrever, bem simples, e lá tem todas as informações. A gente tem vários palestrantes aí convidados, Alberto Macedo, né, Alexandre Kuhn, foi um dos idealizadores, né, formuladores aí do Smart Split, né, do Split Payment Inteligente. Ele vai falar sobre isso aí em uma das palestras. O Alfredo Vasconcelos, né, que participou representando os municípios no GT sobre o contencioso, e vem falar sobre isso aí numa das palestras. Aí eu, o professor Bruno Langoni, né, a gente vai aí ministrar algumas palestras e a gente vai anunciar aí algo bem bacana para vocês na última palestra, lá no dia 9 de outubro. Então a gente conta aí com a presença de todos vocês, né? Super simples, é gratuito, é online, né? Então
a gente conta aí com a presença de todos vocês. Vamos lá, vamos começar, que o pessoal está aqui para escutar aí sobre esse tema interessante, né? E relativamente pouco abordado aí, essa questão da transição federativa, né? Está dentro aí do contexto da transição que a gente começou a tratar na semana passada, né, Brunão? Passa aí, faz um panorama geral aí para o pessoal entender essa questão da transição e meio que faz aí, falando das datas um pouquinho, faz um resumão aí do que a gente falou na aula passada para meio que contextualizar, situar aí o pessoal dentro desse tema tão importante que é a transição. Maravilha. Desde logo já convido para quem não esteve, né, com a gente na última segunda-feira, né, que as nossas lives elas estão sendo disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, eventualmente, quem não conseguiu acompanhar a live da segunda passada, né, e ficar um pouco perdido no conteúdo de hoje, né, remito vocês lá a essa aula que nós... É uma live, né, mas na verdade é quase uma aula em que a gente discute aqui os temas e depois nós subimos o vídeo lá no nosso canal do YouTube, Academia da Reforma Tributária. Então, um panorama bem geral, né? De que forma que foi estruturada essa transição, né, para um novo modelo, né, essa nova sistemática da tributação sobre o consumo. Em linhas gerais, né, nós temos duas regras de transição distintas, né? Uma regra de transição sob a perspectiva dos contribuintes, que foi o objeto da nossa última live, né, que ela vai mais ou menos ali de 2026, né, momento em que se inicia a cobrança do IBS e da CBS, ainda que de forma embrionária, né, sob uma perspectiva de teste, e ela vai até 2032. Né. Gosto de destacar aqui para vocês, né, que o teste mesmo, embora em 2026, né, seja de fato um teste, ali, utilizando, né, calibrando, né, visando calibrar a alíquota de IBS e CBS, né, sendo graduada essa alíquota em 0,1%, né, de IBS e 0,9% de CBS, né, em 2027 e 2028, a gente ainda vai estar ainda sob uma sistemática teste sob a ótica de IBS, né? Por quê? Porque ainda não vai haver, de fato, efetivamente, majoração da carga tributária. Né? Em 2026, esses valores, né, recolhidos, né, podem ser compensados com PIS/COFINS, que ainda não foi extinta, né? Vai ser extinta a PIS/COFINS a partir de 2027. 2027 e 2028, né, há a possibilidade de compensação com a CBS. Então, por hora, a gente não está falando ainda de majoração da carga tributária. 27, a gente tem extinção de PIS/COFINS, alíquota zero, aplicação da alíquota zero, né, principalmente para aqueles produtos que não têm, né, a produção incentivada na Zona Franca de Manaus, e também já temos ali a não mais cobrança do IOF Seguros. Né. 2029 a 2032, né, nós temos ainda o regime de transição sob a ótica dos contribuintes. Por quê, né, o regime de transição sob a ótica dos contribuintes? Porque aqui eles vão conviver de forma harmônica com os dois regimes. O regime antigo, pautado na origem, ainda tendo a cobrança de ISS e ICMS, convivendo com esse regime antigo, um novo modelo. Um novo modelo agora do nosso IVA dual, né, já havendo, portanto, também desde 2027 a cobrança ali do imposto seletivo. Só que, né, e aí tem todos os percentuais, né, que a gente trabalhou na nossa aula passada, né, o aumento gradual da cobrança de IBS e CBS, uma redução gradual de cobrança de ISS e ICMS, até que em 2033 nós tenhamos a extinção do modelo, extinção aí sim integral do nosso modelo anterior, pautado, né, na origem, né, com todos aqueles problemas e as dificuldades enfrentadas pelo nosso modelo atual, que em 2033 vai ser anterior, né, e já introduzindo-se a nova perspectiva que a gente vai trabalhar hoje, né, que é a transição federativa, ou seja, a gente tem essa mudança substancial na sistemática de cobrança, tendo, né, essa reforma tributária como principal característica a incidência, né, dos tributos no destino e não mais na origem, né, como é essa premissa que fundamenta a cobrança de ISS e ICMS, só que até mesmo como forma de não causar um impacto significativo e absoluto, né, imediato, sobre a receita dos entes, criou-se, né, uma forma de distribuição desses recursos de forma mais suave. E é esse o objeto, né, dessa nossa live de hoje, em que a gente conversa sobre essa transição para o novo modelo
sobre as perspectivas, sobre a perspectiva dos entes tributantes, né? Então, de 2026 a 2032, os contribuintes vão ter que se adequar nessas esse novo regramento. Então, é um prazo para que, de fato, tanto, né, falo para os contribuintes, mas é para a relação fisco-contribuinte, né? Então, as administrações tributárias vão precisar se readequar suas estruturas, mas os contribuintes também, eles vão precisar conhecer esse novo modelo e, de fato, adaptar suas rotinas às novas exigências do novo modelo. Agora, a partir de 2029, já se inicia, né, e é isso que a gente vai conversar hoje, a chamada transição federativa. E nessa toada, né, eu queria pedir para o mestre, né, pro mestre Vilches, explicar um pouquinho para a gente como vai se dar essa transição federativa. Então, como bem você explicou, né, Bruno, falando aí do contexto da transição, da transição de uma forma mais macro, falando aí da questão, né, da transição dos contribuintes, né? Então a gente tem essa perspectiva da transição de um modelo para o outro sobre a ótica dos contribuintes. A gente tratou isso na semana passada, né, que começa ali em 2023 e termina, né, ali em 2032, 2033 a gente já tem a extinção aí do ISS e do ICMS, a morte jurídica, né, desses dois impostos, né, e aí a gente vai ter realmente, né, o IBS e a CBS sendo cobradas de forma full, né? A CBS não precisou praticamente de transição, né? Já de 2026 para 2027 a gente teve aí a extinção da PiscoFins e já a cobrança, né, de forma sem nenhum tipo de transição, sem nenhum tipo de gradualismo, né, já a questão aí da CBS. E aí, como a gente já explicou, né, na live anterior, né, eu expliquei, e aí é muito mais fácil a gente entender o porquê dessa transição. Tem a ver lá com a Lei Complementar 160, e não vou repetir aqui, quem quiser se aprofundar, tem lá uma parte aí da nossa live que eu explico o porquê dessa transição. Muita gente não entende, vamos acabar com essa transição, né, e não entende o porquê, né, que o pessoal ali que se debruçou nos bastidores para pensar, né, essa reforma tributária, né? Por que é dessas datas, né, de 29 a 32? Tudo isso tem a ver com a questão dos incentivos fiscais de ICMS, a Lei Complementar 160, evitar judicializações relativas a esse tema. Na transição federativa, ela também tem um porquê. Né? Por que eu preciso de uma transição federativa para os entes? Né? E é interessante a gente entender essa finalidade. Por que existe essa transição? E uma transição longa. Né? A gente está falando ali até 2032 para os contribuintes, para os entes é até 2098 vai acabar a transição. Então, só lá em 2098 que os entes vão receber 100% dos recursos baseado no destino. Né? E quando eu falo destino, óbvio que a gente vai certamente fazer mais para frente alguma live falando de destino, que esse é um ponto, principalmente sobre a ótica aí, do PLP 68, que está sendo discutido no Senado, né? Mas o que é o destino? Só para dar um exemplo. O destino, né, quando a gente está vendendo uma mercadoria, ao invés de a gente cobrar, né, de pagar o ICMS onde a empresa está estabelecida, né, imagina uma empresa estabelecida no município de São Paulo, estado de São Paulo, né, ela pagaria o ICMS aqui para o estado, né, mas se ela vende essa mercadoria, né, para um estabelecimento que está localizado em Belo Horizonte, né, no estado de Minas, o IBS, né, vai ser devido lá para o município de Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais. Inclusive as alíquotas, né, vão ser determinadas, tomando como base aí esse destino da operação. Né? E aí, quando a gente fala aí de transição federativa, tem relação com essa questão, né? A gente está mudando o critério da origem para o destino. No caso do ISS, o ISS, em regra, era recolhido onde a empresa estava estabelecida. O ICMS se adotava ali um critério misto, né? Meio origem, meio destino, ali, especialmente quando a gente falava de operações interestaduais destinadas a consumidores finais, né? Aí tinha lá o diferencial de alíquota destinado
ao estado do destinatário, né? Então, a gente tinha já um mix, né, de origem e destino para o ICMS. No caso do ISS, a regra geral era origem, em algumas situações excepcionais, né, aí a gente aplicava lá o ISS sendo devido no local da efetiva prestação, onde o tomador era domiciliado, estabelecido, né? E aí, quando a gente pensa num modelo que sai da origem e passa a tributação, né, adotar como critério o destino, o que acontece? E por isso muitas reformas, tentativas de reforma tributária anteriores não davam certo, né? Porque na hora do pega para capar, vários estados, vários municípios falaram, não, eu não apoio essa reforma não, cara, eu vou perder para caramba, né? Principalmente estados essencialmente produtores, né? Você pega ali estados do Mato Grosso, né? Estados do centro-oeste, do norte, que são essencialmente agrícolas, né? Produtores, né? Eles são muito exportadores, eles vendem muito para outros estados, né? Então, para eles é vantajoso a tributação na origem, é vantajoso. Então para esses estados, é muito ruim essa lógica da tributação no destino. Eles vão perder, né? Eles vão perder a arrecadação. E aí, como que a gente soluciona? Né? Da noite para o dia, eles vão perder a arrecadação? Né? Como que eles vão se adequar? Como que eles vão se planejar as suas finanças? Né? Esse é um tempo de acomodação muito demorado, né? De você readequar ali as suas finanças, toda a sua estrutura dentro do Estado, a sua economia, né? Para esse novo modelo. E um outro tipo de situação é municípios que eram altamente dependentes do repasse de ICMS. Né? E aí, quando a gente muda do ICMS para o IBS, a cota parte do IBS é baseado totalmente em critérios distintos. Né? Então, só para lembrar, né? No caso do ICMS, 25% da arrecadação fica com os municípios. Né? E qual é o principal critério que é utilizado para repartir esse ICMS entre os municípios? O valor adicionado fiscal. Né? É basicamente o quanto que entra, né, do total das empresas localizadas ali naquele município em relação às saídas. Né? Tem municípios, pessoal, que instalam grandes empresas, grandes complexos industriais no seu território, e a população nem é tão grande assim. Né? Eu pego aí um município, sempre exemplo, aí do lado do professor Bruno, Paulínia. Né? Acho que vai ser o município que vai mais perder. Né? Isso é um exemplo dado, inclusive, pelo API, né? Em algumas entrevistas que ele fala dessa questão, né? Da redistribuição da arrecadação no âmbito da reforma tributária. Paulínia, ela tem ali uma refinaria da Petrobras, né? E ela recebe um valor exorbitante, né? Em relação à sua população em termos de repasse de ICMS. Por quê? Porque ela tem um VAF gordo, né, um valor adicionado fiscal, porque ela tem uma grande refinaria. E vários outros municípios, Camaçari, Vitória, que tem indústrias, né, petrolíficas, refinarias, né, em que tem um valor adicionado fiscal grande. Né, e aí recebe repasse de ICMS em um montante desproporcional, né, em relação à sua população. Com a reforma tributária, o IBS ele não vai ser repartido, né, vai continuar, né, lá o IBS estadual, a parte dos estados, 25% sendo repartido com os municípios. Só que vai se abandonar esse critério hiperdistorsivo que é o VAF. Né, vai passar a adotar de forma predominante a população. Então, esses municípios vão perder demais. Né? E aí, obviamente, a gente não pode deixar que eles percam, né, de uma forma repentina isso. Né? Isso tem que ser diluído com o tempo. Né? Aí, por isso, né, que a transição federativa, né, uma parte dela vai até 2077. Né? Uma parte dela vai de 2077, em que o Bruno, na próxima fala dele, ele vai detalhar como que se dá essa etapa, né, que vai ali de 2029 até 2077. Aí em 2078, né, a gente já tem a segunda fase da transição federativa, que vai de 2078 a 2098.
né, em que aí sim a gente termina a transição e aí todo o recurso vai 100% para o destino. E por que essas duas etapas? Né? Por que essas duas etapas temporais, né, em relação à transição federativa? Porque a gente vai ter dois tipos de retenção. Né? Então você pega aquele valor do IBS, né, que é calculado em virtude do destino, né? Em um primeiro momento vai ter uma primeira retenção, que é que o Bruno vai detalhar, né? Vai detalhar mais adiante. E aí essa retenção, pessoal, que é feita pelo comitê gestor do IBS, ela vai redistribuir isso entre os entes, não utilizando o critério do destino, mas um outro critério que o Bruno vai detalhar. Aí de 2078 a 2098, né, aí a gente só vai ter uma única retenção. Na verdade, né, de 2029 a 2078, nós vamos ter dois tipos de retenções. Né? Uma destinada ao que eu gosto de falar, que é meio que um bolão, né, que o comitê gestor vai redistribuir, e o outro vai alimentar, né, um fundo, né, que é intitulado pela equipe aí da CERT de seguro-receita. Né, que é exatamente para compensar os maiores perdedores, como por exemplo Paulínia. Certamente ela vai ser lá um dos municípios que vão receber recursos desse fundo. Então foi uma forma de se equacionar aí essa questão, né, dos perdedores, daqueles que vão realmente ser prejudicados, né, e aí essa diferença de arrecadação, né, ser diluída no tempo, né, para que os entes possam se acostumar, né, com essa mudança no nosso sistema tributário. E aí agora o Bruno, né, ele vai detalhar um pouco mais, né, esse primeiro momento da transição federativa, né, que vai começar ali em 2029, né, e vai terminar em 2078. Né? Então, agora a palavra é toda sua, Brunão, para detalhar, né, essa transição aí. Esse primeiro momento, né, da transição. Eu gosto de... cada um fala, cada um utiliza, né, um espaço de tempo. Eu costumo dizer que a transição vai de 2029 até 2077, embora no próprio texto da Emenda Constitucional 132 esteja lá 2029 a 2078. Né? Mas pelo menos é claro que isso é uma questão quase que de forma de exposição dos dados, mas digo isso porque a partir de 2078, né, já vai valer, né, a regra de ser a distribuição realizada com base, né, integralmente no critério do destino. Mas vamos dar um passinho para trás para explicar toda essa sistemática. Né? Então, como o Vilches bem colocou, né, existem duas espécies de retenção aqui no contexto dessa transição federativa. Né? Uma retenção que vai ser feita pelo comitê gestor para fins de distribuição dos recursos, né? E outra retenção realizada aí também, mas com base nesse parâmetro, nessa criação dessa figura do seguro-receita, né, que tem como objetivo compensar aí aqueles que vierem a ter maiores perdas em razão dessa nova, da implementação dessa nova sistemática. Então, o que a gente tem? Né? Como bem colocou o Vilches, né, essa nova tributação sobre o consumo, né, ela tem com algumas consequências, né, negativas para muitos entes, né, mas espera-se que com a implementação desse regime, na média, né, todos os entes acabem se saindo ganhadores. No caso, a gente tem, né, um incremento aí significativo, uma melhora na economia. Mas, né, se implantasse, né, esse novo modelo, né, da destinação dos recursos exclusivamente pautada no regime de destino, como propõe, né, a reforma tributária, de imediato, né, sem que fosse observada uma modificação suave, né, para os entes tributantes, isso eventualmente poderia até causar um colapso federativo, né, porque a gente está falando de dois dos principais tributos, né, que recaem sobre o consumo, né, ISS e ICMS, né, eles têm um peso muito grande, né, para os entes no desempenho das suas
políticas públicas, né? Então, por força dessa previsão, né, criou-se ali uma sistemática, né, que gradualmente esses recursos vão ser transferidos com base no critério do destino. Como assim? Né? Então, para a gente compreender bem o novo modelo, a gente precisa se lembrar, né, que no contexto do IBS, né, os recursos, né, vão ser o IBS ele vai ser arrecadado para o comitê gestor, né, que tem como principal função, dentre outras, né, promover a arrecadação do IBS. Eu não gosto muito de utilizar o termo repasse, né, como eu já vi algumas outras pessoas o fazendo, né, por conta de não se conceitualizar, né, juridicamente como um verdadeiro repasse. Né? Então eu vejo... Eu também não gosto dessa expressão repasse, não. Algumas pessoas utilizando, mas de fato na verdade, o comitê gestor ele funciona só como um ente arrecadador, né? O recurso não pertence ao comitê gestor, né? Ele vai receber esses recursos e promover a distribuição dos recursos arrecadados aos entes que, de fato, possuem competência, né? São detentores, né, desses recursos. E aí, né, essa distribuição... Bruno, é receita própria dos entes, né? Não é receita. O que é receita própria do comitê gestor é aquele percentual lá que está sendo discutido no PLP. Aquilo vai ser receita própria do comitê gestor, que vai integrar o orçamento dele, né? Que ele vai poder utilizar lá para se financiar, para manter sua estrutura. Né? O que ele distribuir para os entes, a receita própria dos entes. Por isso que é tecnicamente inadequado falar em repasse, né? Então, como é que a gente vai ter? Nessa distribuição, ela vai ser feita também de forma gradual. Essa distribuição com base no critério do destino, né, que é um dos motes da reforma tributária, vai ser feita de forma gradual. Ou seja, né, os recursos ali de IBS arrecadados pelo comitê gestor, né, feitas as retenções previstas no texto constitucional, eles aí sim vão ser distribuídos aos entes públicos, né? Aos entes públicos competentes. Só que, né, essa distribuição não vai se dar de imediato, ou seja, ali a partir de 2029, né, considerando, né, única e exclusivamente o critério do destino. Não. Então, a emenda constitucional 132 criou ali algumas faixas, né, que devem ser observadas. Né? Então, de 2029 a 2032, hipótese em que a gente deve se lembrar, ainda coexistem, né, os dois regimes, eu tenho ainda a cobrança de ISS e ICMS, previu-se lá na emenda constitucional 132 que o comitê gestor, dos recursos que ele arrecada de IBS, ele vai reter 80%. Então, 20% ele vai distribuir com base no critério do destino, ou seja, lembra lá das notas fiscais, né, que em 2029 já estão sendo emitidas, né, orientadas, né, sendo nela destacada ali o ente, o local de incidência, né, do IBS, né, destacando ali o local do destino. Pois é, então 20% dos recursos arrecadados vão ser destinados com base no critério do destino. E o restante, os 80% restantes, né, esses vão ser retidos pelo comitê gestor, e aí a distribuição vai se dar com base na receita média dos entes, que inclusive, né, boa parte dos entes, né, desde quando se começou a falar de reforma tributária, né, fizeram o quê? Né? Isso, pelo menos no contexto do ICMS, foi lugar comum. Né? Os entes achando que, né, então já vou imaginando que a receita média de 2024 aqui vai ser um parâmetro levado em consideração para fins de distribuição desses recursos. Deixa eu dar uma turbinada aqui nas alíquotas de ICMS, né? E muitos entes assim o fizeram, né? Fato é, né, esses parâmetros, né, qual vai ser a receita média, todos os critérios de distribuição com base nesse elemento vão estar lá na lei complementar que instituiu o IBS e a CBS. Então, a lei complementar deu uma mitigada nisso daí, né? Porque no texto original, se me permite aí, Bruno, no texto original da PEC, estava lá, 2024 a 2028, você ia pegar lá a média histórica, né, da arrecadação,
né? Então os estados, opa, eu vou pegar todo esse período, eu vou bombar minha arrecadação, né? Vou colocar as alíquotas lá, né? Eu vou majorar as alíquotas, e para os estados dá para fazer isso, né? Porque a gente está falando de grandes indústrias, de grandes empresas, que é difícil, né? Elas saírem lá, mudarem seu estabelecimento para locais onde a alíquota é menor, né? Com serviço já é bem complicado fazer isso pela mobilidade, né? Aí dos fatores de produção, né? Então, mas aí o que foi feito? Tirou esse período da PEC, né? Então, Tá lá exposto. a emenda constitucional 132 colocou receita média, tirou lá de 2024 a 2028. Vamos deixar para a lei complementar definir. E a lei complementar, ela definiu um período ali de 2019 a 2026. Vai pegar um período ali depois da aprovação, em que os estados, os municípios estão meio que tentando adotar medidas para aumentar a arrecadação? Sim, mas vai pegar um período anterior, principalmente período de pandemia. Né, 2019 vai entrar ali num período que alguns diminuíram a arrecadação, então vai dar uma mitigada, né? Em relação ao que a gente tinha antes, que era só 2024 a 2028. Né? Então, da forma como está hoje, acho que é o PLP 68 ou 108, esse período aí, né, da receita média. Eu não sei, eu acho que está no PLP 108, que fala da distribuição da receita no período de transição, que aí eles estipularam 2019 a 2026. Então, deu uma melhorada do que antes estava previsto na PEC, que foi retirado, que era 2024 a 2028. Então, pode mandar bala aí. Eu mutei o meu microfone porque está com uma obra bem próxima a mim aqui, então não sei se começar a obra, eu deixo para você tocar, beleza, mestre? Porque ligaram a furadeira enquanto você estava falando, né? Eu falei, dei sorte, né? Mas vamos ver se ela não volta. Mas, enfim, né? Só então, complementando, né? Então, esse percentual de retenção, que de 2029 a de 2032 é de 80%, retenção é essa, esses 80% retidos que vão ser distribuídos com base na receita média, eles são, em 2033, quando a gente já não tem mais ISS e ICMS, esse percentual de retenção sobe um pouco, né, então ele vai para 90%, e a partir de 2033, né, esse percentual de redução ele vai diminuindo a cada ano em 45 avos, ou seja, 2% de redução a cada ano. Então, lá em 2034, né, esse percentual de retenção, para que haja essa distribuição com base na receita média dos entes, ele passa a ser de 88%. Né, e assim sucessivamente, até que em 2077, né, tem ali os últimos 2% de retenção para que haja a distribuição com base no critério do destino. E em 2078, né, não sei, provavelmente eu não vou estar mais aqui para ver como isso vai se dar, nós teremos ali a implantação de forma definitiva, entre aspas, né? Não estou tratando ainda do fim da transição federativa, mas a gente já vai... Vamos estar beirando o centenário, hein? Se a gente tiver vida, a gente vai estar beirando o centenário. Vamos ver se a medicina evolui, né, até lá, mas aí em 2078 nós vamos ter essa distribuição com base, de forma integral, né, com base no critério do destino. Então, acho que deu para apresentar aqui um apanhado geral, né, sobre essa transição até 2077, mas eu queria, que você falasse um pouquinho sobre a outra retenção, a outra retenção que trata ali do seguro-receita. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona, né, o que é esse seguro-receita, até quando vai essa retenção, quando que de fato vai haver até a extinção dessa tipo de retenção, né? Então, essa segunda etapa da transição, né, na verdade é uma segunda etapa, mas na verdade ela também existe desde lá de 2029. Né? Desde 2029, né, essa transição, na verdade, é uma sobreposição das transições. Né? Então, essa etapa que eu estou falando, que em tese a gente estaria ali falando de 2078 a 2098, na verdade é um período em que a gente só vai ter essa retenção.
né? Mas essa retenção existe e convive conjuntamente, né, com a retenção que vai até 2077, né, termina em 2077. Né? Então, de 2029 a 2077, a gente tem esses dois tipos de retenção. Né? Esses dois tipos de retenção. A retenção que o Bruno acabou de explicar, ela alimenta um bolão, né? Não é bem um fundo, porque não se criou um fundo, mas é uma massa de recursos. Eu nas aulas eu falo que é um bolão, em que o comitê gestor vai distribuir para todos os entes vão receber. Né? Todos os entes eles vão receber baseado na sua receita média histórica, né? Na sua receita média histórica. Então, você vai pegar lá de 2019 a 2026, que vai ser o período, né? E aí vai se criar um índice, né? Um índice de participação aí dos entes para realmente o comitê gestor do IBS se utilizar desse índice, né, que é baseado, né, nessa receita média histórica, em que o comitê gestor vai se utilizar como critério para distribuir. Né? Já esse segundo tipo de retenção, que alimenta aí sim um fundo, né, para compensar os maiores perdedores aí da reforma, denominado aí, intitulado, apelidado, né, de seguro-receita, que é exatamente para compensar aqueles maiores perdedores. Né? E aí é uma retenção menorzinha de 5%. Então, diferentemente, né, desse primeiro tipo de retenção, que começa com 80%, depois sobe para 90% em 2033, né, e vai reduzindo 2%, né, 1,45 avos todo ano, até zerar lá em 2078, né? Essa retenção que eu estou falando aqui, que vai alimentar o fundo seguro-receita, ela é somente de 5%. Né? Somente de 5%. E de 2029 a 2077, ela se aplica de forma sequencial a essa primeira retenção que o Bruno explicou. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que o comitê gestor teria que destinar para o município de Campinas R$1.000. Ele pegou lá as notas fiscais, viu durante um período, vou destinar R$1.000 para o município de Campinas. Vamos imaginar que a gente está ali no ano de 2033, que o percentual de retenção é 90%. Então ele não vai distribuir para o município de Campinas R$1.000. Ele vai reter 90% desse valor, né? Então, ele vai reter R$900 e vai alimentar esse bolão, que ele vai distribuir em função da receita média histórica dos entes. Né? Então, R$900 vai reter. Sobra 100. Vou distribuir R$100 integralmente para o município de Campinas? Não. Eu vou reter 5% a mais. Né? Então, eu vou reter R$5 e vou alimentar esse fundo. Isso eu vou fazer com todos os entes. Todos os entes eu vou ver quanto que eu teria que destinar baseado, né? Quanto que teria que distribuir baseado no critério do destino. Eu vou primeiro reter, né? Destinado a esse bolão, né? E aí o que sobra, aí eu retenho 5% destinado ao Fundo Seguro-Receita. Aí sim, o Fundo Seguro-Receita é só para os maiores perdedores. O que é os maiores perdedores? Aqueles que foram os grandes prejudicados pela reforma. E como eu quantifico isso, a grosso modo? Eu vou pegar o quanto que cada ente está arrecadando de IBS naquele ano, naquele período, e vou comparar com essa receita média histórica do ente. Né? Então, entes que são grandes prejudicados vão ter um índice pequeno. Por quê? Porque arrecada, vamos supor, Paulínia está arrecadando pouco de BS, né? Critério de destino para ele, tem um mercado consumidor pequeno. Né? Mas ele arrecadava muito, porque eu levava em consideração não somente o ISS, né? Eu levava em consideração também a cota parte de ICMS. Né? Então ele recebia uma grande cota parte de ICMS. Né? Então, ele tem ali um denominador, numerador, a parte de baixo da fração muito grande, e ele arrecada pouco de IBS. Então ele tem um índice, muito pequeno, indicando que ele perdeu muito com a reforma.
né? Já aqueles que não vão ser grandes afetados, o índice vai ser próximo de 1. A arrecadação do IBS é mais ou menos igual ao que ele tinha antes, o índice igual a 1, né? É questão matemática, né? A parte de cima da fração, a parte de baixo, né? Igual é próximo de 1. Então é quem ficou ali mais ou menos no empate, né? O pós-reforma e o antes da reforma não afetou. E aqueles que vão se beneficiar com a reforma, né? Vão se beneficiar, tem muitos municípios que vão se beneficiar, né, por causa do destino, por causa do mercado consumidor, não tem tanta empresa ali instalada, o critério de origem era prejudicial para ela, então muitos vão ganhar com a reforma. Aí esse índice vai ser maior do que 1, porque a arrecadação do IBS é superior ao que ela arrecadava antes com ISS e com a cota parte de ICMS. Então, esse fundo, que vai ser alimentado com um percentual de retenção pelo comitê gestor, né, de 5%, né, 5% do valor líquido, eu vou aplicar 5% do valor líquido, né, depois de eu aplicar essa primeira retenção, que vai de 90%, podendo chegar ali a 2% em 2077. Então, veja que a base de retenção dos 5%, ela vai aumentando até 2077, né? 2077. Vamos imaginar lá em 2077 os mesmos R$1.000. Lá em 2077 eu vou reter para o bolão 2%, né? Então eu vou reter R$2, em que aí eu vou distribuir em função da receita média histórica, né? E aí vai sobrar 998 para eu reter 5% para esse fundo seguro-receita, né? Então esse fundo vai cada vez mais receber mais recursos até 2078. E aí o que vai acontecer a partir de 2078? Eu vou parar de reter? Não. Só que eu vou reter num percentual cada vez menor, né? Chegando a zero lá em 2098. Né? Então aí de 2078 eu vou ter ainda 5% dessa retenção em que eu vou destinar recursos lá para o fundo seguro-receita. Né? Então, em 2078, os R$1.000 que eu destinaria para Campinas, né? Eu vou reter 5%, né? Vou reter 5%, e aí eu vou destinar para o município de Campinas 995 e vou reter, né? Vou reter R$5. Vou reter R$5 R$5 não, vou reter R$50, né? R$50, então eu vou destinar para o município de Campinas 950. Esses R$50 eu vou, né, destinar para o seguro receita. Né? E aí, lá em 2098, eu zero essa retenção. Né? E aí, em 2098, aí sim, eu vou destinar os recursos integralmente para o destino e a gente finaliza a transição federativa. Aí lá em 2098, aí eu vou realmente estar embaixo da terra, pode ser a medicina ortomolecular hiperavançada, que não tem como eu e o professor Bruno tá lá em 2098, né, vendo o negócio acontecer e os recursos sendo destinados integralmente baseados no destino. Realmente, aí lá a gente vai ter a reforma totalmente implementada, os recursos sendo integralmente distribuídos baseados no destino. Né? Então, eu acho que é isso. Né? O J. Borba falou, de onde virá a informação, né? De onde virá a informação sobre a receita média histórica dos entes? Né? Olha, acho que o Tesouro Nacional tem um controle, ou os próprios entes têm, mas acho que o Tesouro Nacional tem aí um controle, né, por tipo de tributo, em especial ISS, repasse de ICMS, mas no PLP 108 tem um detalhamento um pouco maior, óbvio que não dá para a gente entrar nesse nível de detalhe, né, e com sinceridade, eu não estudei ainda a exaustão essa temática. Né? Aqui a gente está passando um panorama geral, mas esses cálculos, né? Como que vai se calcular efetivamente essa receita média histórica para se determinar esse índice de participação dos entes para o comitê gestor lá distribuir, né, esses valores baseado nesse critério, né?
Então, realmente é um tremendo desafio, né? E é um dos porquês, né, o comitê gestor ele pensou em ser criado, porque não teria como se implementar, né, essa transição federativa da forma como foi idealizada sem um ente central, sem um comitê gestor. Né? Então, o comitê gestor, né, ele que vai conseguir implementar e concretizar essa transição federativa. Né? E era um dos motivos em que as reformas tributárias anteriormente não eram aprovadas. Né? Porque não se criava, não se pensava numa transição, né, realmente para diluir o efeito da distribuição dessa arrecadação entre os entes. Né? Então, eu vejo, e eu escutei isso falar, né, do próprio API, de outros atores que participaram da reforma tributária, que essa, né, dentre vários outros fatores, né, essa só se conseguiu ser aprovada, né, exatamente um dos principais motivos é esse mecanismo aí de transição federativa. Então, acho que é isso. Acho que deu para traçar um panorama geral, né, Bruno? Esse é um tema que não é um tema fácil. Né? Tem uma, como bem você colocou, né? Tem uma série de detalhamentos, de desdobramentos Exato. desse tema, né? De que forma de fato vai ser realizada essa distribuição, né? Todas as previsões, né, que estão contidas lá no PLP 108, no que trata da distribuição com base na receita média, que são importantes, mas não hoje a gente não se, com certeza é tema de uma próxima live aqui, em que a gente se dedica a tratar somente a respeito disso, né? Mas vamos deixar aí para tema futuro, né? Esse é um tema também, esse é um tema bastante árido, né? Quando a gente vai ler lá no PLP 108, como que eu sei? Como que o comitê gestor chega no valor que efetivamente vai ser distribuído para o ente, baseado no critério de destino? Depois de realizar todas as compensações ali, né, em que vai se concretizar os pedidos de ressarcimento para devolver para os contribuintes os saldos acumulados, os saldos credores, né, os créditos acumulados, né, e aí eu saber exatamente o valor que eu vou distribuir, em que momento eu vou distribuir. Esse é um outro ponto também para uma próxima live. Né? Quando que o comitê gestor vai distribuir? Né? Qual é esse momento e como que ele sabe esse valor, né, que ele vai distribuir? Né? Exatamente. A serem distribuídos nesse momento com base em todas as eventuais compensações que já foram feitas, é isso. Exatamente. E deu certinho, viu, aqui, porque a bateria do meu celular está em 2% aqui. Bom, mas eu acho que você quer falar alguma coisa para a gente terminar? Não, eu só queria principalmente agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo. É sempre um grande prazer, uma grande honra dividir, né, ladear com você nessas discussões sobre a reforma, né? Quem está chegando agora saiba que é só o começo de um projeto que vai se perdurar ainda por muitos e muitos anos, eu imagino, né? Tendo em vista que as discussões atuais, né, não esgotam o tema reforma tributária, né? Então, a gente está falando em aprovação de leis complementares que vão instituir IBS, CBS, imposto seletivo e o comitê gestor, mas, né, como você mesmo na última live já detalhou, né, mestre, após a edição dessas duas leis complementares, a gente ainda vai ter o regulamento, né, que aí sim, de fato, são novos desafios que se apresentam. Então, com certeza, né, tema para a gente estar aqui, né, todas as segundas-feiras por bastante tempo, tá? Então, quero agradecer a todo mundo que tem conseguido participar ativamente aqui desse nosso canal ainda inicial, né? E também já peço para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube e também no ciclo de palestras, né, para quem ainda não o fez. Já e até mesmo em agradecimento a todos vocês que têm acompanhado, né? Na próxima segunda a gente não vai ter live, né? Então, todas as segundas,
menos a segunda-feira que vem. E aí na outra já começa o ciclo de palestras, né? Porque, pessoal, eu vou sexta-feira, vou estar indo viajar, então é uma viagem que a gente marcou por causa do aniversário da minha filha de 6 anos. Fazia tempo que eu não viajava assim, ficava tanto. Vou ficar ali uma semaninha em Porto de Galinhas, né? Então não dá para levar lá e fazer live de lá, até dá, mas a patroa ia me trucidar, né? Né? Mas aí na outra já começa o ciclo de palestra, né? No dia 30 de setembro, né? Então aí a gente tem ali do dia 30 de setembro ao dia 9 de outubro, né? Se inscreva aí no link na bio, da conta da Academia da Reforma Tributária, tá lá, é super simples, né? E lá no link vai te direcionar a uma página, lá vai estar detalhando, né, os temas de todas as lives. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo no WhatsApp, né? Você vai ser direcionado depois de efetuar a inscrição, nosso grupo de WhatsApp. Lá, né, a gente vai, né, além de divulgar os links para vocês de cada palestra, a gente vai divulgar os materiais, né? A gente vai divulgar ali os slides que os palestrantes utilizam, os materiais, vão divulgar materiais escritos que a gente vai produzir pelo que os professores e palestrantes abordam nas aulas. Então a gente vai disponibilizar todos esses materiais lá no nosso WhatsApp, né? Nesse grupo de WhatsApp criado para esse evento. Então é isso, né? Acho que eu consegui conectar aqui, a gente terminar aqui a live com tranquilidade. Boa noite a todos, né? Agradeço aí a presença de todos vocês, conto com a presença de vocês aí no nosso ciclo de palestras, vai ser bem bacana, né? A gente vai conversar sobre muitos temas importantes aí sobre a reforma tributária. Abração, Brunão, boa noite para você, boa noite a todos, abração e a gente se vê aí, abraço. Até a próxima, tchau, tchau.